Olá, turma do nono ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos para a nossa aula 49 de Física. Nós ainda estamos vendo o conteúdo de Movimento Circular Uniforme, o MCU. Nas aulas anteriores, nós abordamos todo o conteúdo. Inicialmente, falamos sobre o movimento circular uniforme, onde nós temos uma trajetória circular de um ponto material que descreve ângulos no decorrer do tempo, e os ângulos descritos eles podem ser convertidos, transformados de graus para radianos. Então, o primeiro passo do nosso estudo foi transformar grau para radiano, porque radiano é a unidade de ângulo de acordo com o Sistema Internacional de Unidades, tá certo? Então o primeiro passo foi isso. Em seguida, nós estudamos o que é frequência, depois o que é período e em seguida velocidade angular. Frequência é o número de voltas ou de oscilações que são efetuadas em um determinado intervalo de tempo, e o período é o tempo necessário para a realização de uma volta completa. A velocidade angular é a rapidez com que os ângulos são descritos no decorrer do tempo, né? Então nós vimos tudo isso. Fizemos também exercícios de fixação, e vocês, se tiverem alguma dúvida, podem assistir às aulas anteriores para voltar o assunto o qual vocês têm alguma dúvida, certo? Então, a aula de hoje, nós vamos continuar resolvendo alguns exercícios de fixação, de onde nós paramos, né? Nós resolvemos até a questão 8, e a partir da questão 9 nós iremos resolver na aula de hoje, certo? Então vocês devem copiar a questão, resolvam, tentem resolver sozinhos, e em seguida nós vamos fazer a correção, vocês acompanhem a explicação. Tá certo? Nós abordamos o conteúdo até velocidade angular, certo? O ômega, que é a velocidade angular. Ainda falta nós verificarmos o que é velocidade linear ou escalar de acordo com o movimento circular uniforme, aceleração centrípeta e a transmissão de movimento, certo? Que vai finalizar esse conteúdo de movimento circular uniforme. Então, vamos deixar de conversa e vamos partir para a resolução das questões. A questão 9 diz assim: indique a alternativa correta quanto às definições de frequência e período do MCU, do movimento circular uniforme. Então, vamos verificar e marcar V ou F, né, para as assertivas abaixo. 1. A frequência é inversamente proporcional ao período. Será que isso é verdade? A frequência ela é o inverso do período, inversamente proporcional ao período. Então F é igual a 1 sobre T. Estão lembrados? Então é verdade. O item 1, a assertiva 1 está correta. Tá certo? A frequência é inversamente proporcional ao período. 2. O tempo necessário para a realização de uma volta completa é chamado de frequência. Não é a frequência. A frequência é o número de voltas efetuadas em um determinado intervalo de tempo. Certo? Então, o tempo necessário para a realização de uma volta é chamado de período. É o período. Tá bom? Então o item 2 é falso. 3. A unidade de frequência é o Hertz, certo? Hz, H maiúsculo, Z minúsculo, que também pode ser expresso como S elevado a menos 1. Então, não é S traço menos 1, certo? Houve um erro aqui de digitação, tá? O que
deveria estar sendo descrito aqui nessa alternativa, deveria ser isso aqui, ó, S elevado a menos 1, tá? Então, é isso aqui, certo? Não é S traço menos 1. É isso aqui, eu acho que foi um erro de digitação, tá bom? Então, o item 1, o item 3 é verdadeiro, tá bom? O item 3 é verdadeiro. Por quê? Porque a frequência ela é igual a 1 sobre o período. E o período é o tempo necessário para a realização de uma volta. E nesse caso, o período é dado em segundos. Então, fica 1 sobre segundos. Então, 1 sobre segundos é a mesma coisa que S elevado a menos 1. Então, a unidade de frequência é o Hertz, que também pode ser descrito como S elevado a menos 1, tá bom? Então, o item 3 está correto. Nós vamos marcar qual alternativa? A, B, C, D ou E? A, 1 e 2. B, 1 e 3. Então, as alternativas 1 e 3 estão corretas. Então, nós vamos marcar a alternativa B. A alternativa B está correta, tá bom? Então, resposta correta da questão 9, que acertou aí, a alternativa B, ok? A alternativa B. Vamos para a questão 10. A questão 10 diz assim: com a finalidade de destacar a rapidez de uma serra circular em cortar pedras e cerâmicas, um folheto ressalta uma noção confusa ao explicar que a máquina muito rápida gira com velocidade de 13.000 RPM. Então ela gira com velocidade de 13.000 RPM. Então o erro aí está em dizer que essa máquina, essa serra, ela gira com velocidade de 13.000 RPM. RPM é rotações por minuto. Então, rotações por minuto, isso aqui é unidade de frequência, ok? Rotações por minuto é o número de voltas que é dado em um determinado tempo. Então, frequência é 13.000 RPM, ok? 13.000 RPM, que é rotações por minuto. 13.000 RPM. Então isso não é velocidade, isso é frequência. O folheto ele deu a notícia de forma equivocada, pelo menos do que se trata em termos de grandeza física. Então a grandeza física aí não é velocidade, e sim frequência, tá bom? De fato, a informação dada é a frequência da máquina e não sua velocidade, né? E não sua velocidade angular e nem sua velocidade linear. O folheto ficaria correto e coerente se ressaltasse a velocidade angular da máquina em radianos por segundo. Corresponde a... Então, o folheto ficaria correto se ressaltasse a velocidade angular da máquina, que em radianos por segundo corresponde a... Então, qual será a velocidade angular da máquina em radianos por segundo? Então, o folheto, ele deu uma informação errada. Foi a velocidade, foi a frequência, ao invés da velocidade angular. Então, a frequência é de 13.000 rotações por minuto. Então, qual seria a velocidade angular da máquina em radianos por segundo? Então, o que a questão está pedindo é justamente o ômega. Então, devemos calcular
o ômega, que é a velocidade angular, certo? Em radianos por segundo. Então vamos aí, né? Admita π igual a 3. Então nós vamos, para efeito de cálculo, adotar o valor de π como sendo igual a 3. O valor de π a gente sabe que é 3,1415. Só que, para efeito de melhor adaptação no momento dos cálculos, a gente, para facilitar, nós vamos dizer que π é igual a 3. É o que a questão está pedindo. Então, qual será a velocidade angular da máquina, dessa serra de cortar cerâmica, certo? Dessa máquina, certo? Então nós vamos pegar foi o seguinte. Primeiro vamos transformar a frequência em hertz. É o primeiro passo. Vamos fazer aqui. Transformar a frequência em hertz. A frequência, a gente sabe que é o número de voltas dividido pelo tempo, né? Delta T, em um determinado intervalo de tempo. Então a frequência, ela é igual a 13.000 rotações por minuto, né? Rotações por minuto. 1 minuto, a gente sabe, né? 1 minuto transforma para segundo, né? 1 minuto é igual a 60 segundos. Então, são 13.000 rotações por minuto. Então, a gente transforma automaticamente para segundo. Então, 1 minuto igual a 60 segundos. Então, são 13 rotações por minuto. Então, são 13.000 rotações por minuto. Então, são 13.000 rotações em 60 segundos. Tá certo? Então, o que é que a gente faz? Cancela um zero com outro zero aqui de baixo. Cancela um zero do numerador com outro zero do denominador. Então, fica 1.300 sobre 6. Essa aqui é a frequência em hertz, certo? 1.300 sobre 6. Se eu dividir 1.300 sobre 6, vai dar o número quebrado. Então, para efeito de cálculo, vamos deixar isso aqui, certo? Do jeito que está. 1.300 sobre 6. Essa aqui é a frequência. 1.300 sobre 6 Hz. Vamos agora aplicar na fórmula da velocidade angular. A gente sabe que a velocidade angular, a fórmula da velocidade angular é ômega igual a 2π sobre o período, né? Mas nós também sabemos que o inverso do período é a frequência. A frequência é o inverso do período. Então, nós podemos ter aquela fórmula da velocidade angular como sendo igual a 2π vezes a frequência. Tá certo? Então, nós podemos utilizar essa fórmula aqui, porque nós já temos a frequência, né? E assim determinarmos a velocidade angular em radianos por segundo. Tá bom? Então vamos aí. Vamos à resolução. Vamos calcular a velocidade angular. Então a ômega é igual a 2π, ou seja, 2 vezes. Quanto é que vale π? Π vale isso aqui, ó. Π vale 3. Então vai ficar 2 vezes 3 vezes a frequência. Quanto é a frequência? Lembrando que a fórmula é essa, ó. 2π vezes a frequência. A frequência nós já encontramos, ó, né? É 1.300 sobre 6. Então vou substituir a frequência F por 1.300
sobre 6. Mil e trezentos sobre 6. Então vai ficar igual a 2 vezes 3 é 6, vezes quem? Vezes 1.300 sobre 6. Isso aqui é a velocidade angular. Então o que eu faço? Tem 6 no numerador, 6 no denominador. Cancela 6 com 6. Então ficamos com 1.300. Obviamente, a velocidade angular dessa máquina de cortar cerâmica é igual a 1.300 radianos por segundo. Tá bom? Então, obviamente, nós vamos marcar a alternativa A, né? O valor da velocidade angular em radianos por segundo é igual a 1.300. Então, marquem a alternativa A. Ok? Tá aí, ó. Então, a resposta correta da questão 10 é a alternativa A. Vamos para a próxima questão. Vamos para a questão 11. A questão 11 diz assim: foi da Fundação Carlos Chagas. Uma roda gira em torno de um eixo, de modo que um ponto de sua periferia executa um movimento circular uniforme, excetuando o centro da roda. É correto afirmar que, excetuando o centro da roda. Então nós temos aqui o centro da roda e temos um ponto material que gira em torno desse centro comum, certo? Que gira em torno desse centro comum. Isso aqui é um movimento circular uniforme, MCU, certo? Então, a distância do centro até a periferia é o raio. Então, excetuando o centro da roda, o que acontece? Com cada um dos pontos dessa circunferência, dessa roda, que gira em torno de um centro comum. Então, todos os pontos da roda têm a mesma velocidade escalar. Será que isso é verdade? Bom, a velocidade escalar, ela é V igual a ômega vezes o raio. Ou seja, a velocidade escalar, ela depende do raio. Então, se ela depende do raio, nem todos os pontos da circunferência, certo, vão ter a mesma distância para o centro. Ou seja, suponha que esse ponto aqui, ó, o ponto P, ele está distante R do centro. E suponha que um outro ponto aqui, um ponto mais próximo do centro, um ponto Q. Ou seja, ele vai ter um outro raio, um raio menor, Rzinho. Isso quer dizer o quê? Que esse raio menor, Rzinho, ele tem uma distância menor para o centro, portanto ele vai ter uma velocidade linear, uma velocidade escalar diferente. Professor, não estou entendendo, eu vou explicar isso melhor nas próximas aulas, inclusive essencialmente na aula sobre velocidade escalar ou velocidade linear, tá bom? Mas de antemão, eu quero dizer para vocês que nem todos os pontos da roda têm a mesma velocidade escalar, certo? Nem todos os pontos da roda vão ter a mesma velocidade escalar ou a mesma velocidade linear. Por quê? A velocidade escalar ou linear V, certo? Essa velocidade aqui, não confundam com isso aqui, ó, que é o ômega. O ômega é a velocidade angular, que é dado em radianos por segundo, certo? Em radianos por segundo, já que
se trata de ângulos descritos no decorrer do tempo, a velocidade linear, a unidade é o metro por segundo. A gente já sabe que é o metro por segundo a velocidade escalar ou linear, tá bom? Então nem todos os pontos vão ter a mesma velocidade linear ou a mesma velocidade escalar, porque o raio vai variando da periferia para o centro. Então, se o raio diminuir, a velocidade escalar também vai diminuir. Se o raio da circunferência aumentar, então isso quer dizer que a velocidade escalar também vai aumentar, tá bom? Então o item A é falso. O item A é falso. O item B, todos os pontos da roda têm a aceleração centrípeta de mesmo modo. Também não, porque a aceleração centrípeta, a aceleração centrípeta, ACP, ela depende do raio, certo? Então a aceleração centrípeta, ela é igual a V ao quadrado sobre o raio, certo? V ao quadrado sobre o raio. Isso aqui é 2. Vou colocar aqui, V ao quadrado sobre o raio. Isso aqui é justamente a aceleração centrípeta, tá bom? É isso aqui, certo? Então, a aceleração centrípeta depende do raio. Se o raio aumenta, a aceleração centrípeta diminui. Se o raio diminui, a aceleração centrípeta aumenta, porque são inversamente proporcionais, certo? Então, o item B também é falso. O item B é falso. C. O período do movimento é proporcional à frequência. Claro que não. O período é inversamente proporcional à frequência. O item C é falso. O item D. Todos os pontos da roda têm a mesma velocidade angular. Sim, correto, né? Porque a velocidade angular, ela não depende do raio. Lembrem-se que a velocidade angular, ômega, é igual a 2π, ou seja, uma volta completa, 2π radianos, sobre uma volta completa, o tempo de uma volta completa, 2π sobre t. Ou simplesmente o ômega é igual a 2π vezes a frequência, né? É diretamente proporcional à frequência. Tá bom? Então tá aí, ó. Ou seja, a velocidade angular, ela não depende do raio. Então, em qualquer ponto da circunferência, desde que o raio ou aumente ou diminui, a velocidade angular, ela sempre vai permanecer a mesma em qualquer ponto da circunferência, seja em qualquer ponto for. Próximo ao raio, próximo ao centro, mais afastado do centro, na borda da circunferência, enfim, independe da distância a que o ponto em questão está em relação ao centro. Então pode ser que o ponto esteja próximo do centro ou mais afastado do centro. Não depende da distância em que esse ponto se encontra até o centro. Por isso que todos os pontos da roda vão ter a mesma velocidade angular, tá bom? O ômega, a velocidade angular, será igual para todos os pontos desta circunferência aqui. Então a resposta correta da questão 11 é a alternativa D, tá certo? Então quem marcou a alternativa D acertou. Vamos verificar o item E. O módulo da aceleração angular é proporcional à distância do ponto ao centro da roda. Então, o módulo da aceleração angular é proporcional à distância do ponto ao centro da roda. Não, né? Aqui está falando que o módulo da aceleração angular, a aceleração angular é a aceleração centrípeta. E está dizendo que essa aceleração angular, isso aqui, ó, essa aceleração aqui, a aceleração centrípeta, ACP, ela é proporcional à distância onde o ponto se encontra até o centro da roda, ou seja, está dizendo que é proporcional ao raio. E não é proporcional ao raio, porque é V ao quadrado sobre R, ou seja,
o R está no denominador, então a aceleração angular é inversamente proporcional ao raio, que é a distância onde o ponto se encontra até o centro da circunferência. Portanto, a alternativa E também é falsa, certo? Então, por isso que a alternativa correta é a alternativa D de dado, tá bom? Então tá aí. Bom, pessoal, vamos parar por aqui. Próxima aula, nós daremos continuidade à resolução de mais exercícios de fixação. Um grande abraço a todos e até lá. Valeu, galera!